Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre vossas vidas. É um prazer estar aqui novamente para mais uma vez meditarmos juntos na palavra de Deus. Como de costume, quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos juntos por iluminação. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e tem feito coisas maravilhosas para nossas vidas. Nós te agradecemos, a Deus, pela dádiva da vida e da saúde e por essa oportunidade de mais um dia podermos meditar na sua palavra. Que teu doce Espírito faça morada em nossos corações, ilumina a nossa mente, abra, Senhor, o nosso coração para acolhermos a tua palavra e que ela possa ser bálsamo para nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Hoje nós faremos a nossa meditação no capítulo 18, somente o verso de número 21, que diz assim a Palavra de Deus: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida. As suas palavras, o que tem trazido? Morte ou vida? Falaremos um pouco sobre isso. Bom, esse livro de sabedoria, livro de Provérbios, ele fala de morte e vida, e não no sentido literal, mas uma morte que nós podemos considerá-la invisível. Quando nós falamos desse poder que tem nesse pequeno músculo que é a nossa língua, nós não estamos falando só de um membro do nosso corpo, mas nós estamos falando de um membro que é considerado uma ferramenta. E como uma ferramenta, ele pode construir ou destruir. A nossa meditação de hoje, ela vai trazer para nós uma reflexão sobre aquilo que nós temos falado, sobre aquilo que nós temos compartilhado. Então, há um dizer popular que a língua, ela fere mais do que a espada. Você concorda com isso? Quando nós pensamos no poder que tem esse instrumento, nós podemos pensar sobre o que nós temos falado para as pessoas, porque não basta só conhecermos a palavra de Deus, andarmos com a Bíblia debaixo do braço, como eu sempre falo aqui para vocês, não adianta entoarmos hinos, orar, louvar a Deus, se da nossa boca não tem saído palavras de vida, mas sim palavras de morte e de destruição. Às vezes nós nem percebemos, mas nós acabamos com as nossas palavras destruindo as pessoas. Quando nós pensamos nesse pequeno órgão que tem a capacidade de, quando é bem utilizado, de criar, de motivar, de aconselhar. Um órgão que, quando bem utilizado, traz vida, traz bálsamo para as nossas vidas e para a vida do outro. Mas essa mesma ferramenta, ela tem a capacidade de destruir, como o próprio texto diz, vida e morte. Um único órgão que, se não for bem utilizado, traz destruição para a vida das pessoas. Nos últimos tempos, nós temos presenciado uma grande polarização em várias esferas da nossa vida, da vida política, religiosa, o próprio sincretismo religioso que nos rodeia. Essa mistura de religiões, de fé, e nós acabamos nos degladiando porque nós acreditamos que a nossa religião, que a nossa fé, aquilo que nós professamos é o melhor e é o certo, nos sentindo pretensiosos e muitas vezes dando um mau testemunho com aquilo que nós falamos. Se você estiver lembrado,
da última vez, da última mensagem que foi compartilhada aqui, nós falamos sobre uma verdade que era dita, mas que a fonte não era segura. Se você ainda não assistiu esse vídeo, volte no vídeo anterior que nós falamos sobre a mulher endemoniada que falava uma verdade, mas ela que era a fonte, porque estava possessa de um espírito adivinhador, não era uma fonte pura e segura. Então, às vezes, a verdade, ela pode ser dita, mas tudo depende de como nós falamos essa verdade. E outra, né? Qual é a verdade? De repente, a minha verdade não é a sua verdade. E aqui, você pode até falar, mas você está relativizando a verdade. Mas a verdade, ela pode ser relativa. Porque dependendo da sua cultura, dependendo da sua criação, o que para você é verdade, para mim pode não ser. O que eu quero dizer aqui é que nós devemos respeitar o outro e muitas vezes nós não estamos sabendo utilizar as palavras. O Senhor nos orienta a tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. Sabe por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque muitas vezes, através das palavras que nós proferimos para o nosso próximo, nós estamos amaldiçoando a vida das pessoas. Às vezes, nós amaldiçoamos a vida dos nossos queridos dentro de casa. Quantas vezes você já ouviu uma mãe xingando o seu filho? Sabe, palavras que no primeiro momento podem não parecer fortes, mas são. Porque fica aqui encucado. Sabe, quando você escuta, e eu conheço muitas pessoas que já falaram para mim que a mãe falava, você é um inútil, um incompetente, você é... Perdoe-me, mas eu quero falar essa palavra, né? Você é burro, usa esses termos e a pessoa, ela é criança, ela não entende muito bem, mas ela começa a pegar aquela palavra de maldição e trazer para si. Ela coloca no seu coração e transforma aquilo numa verdade. Essa pessoa começa a se sentir incompetente. Quantas mulheres escutam dos seus cônjuges? A sua comida é ruim, você não sabe limpar a casa, você não serve para nada. Quantas mulheres amaldiçoam o seu marido, xingando, humilhando, falando tantas palavras que destroem. Porque um coração fragilizado, um coração sensível, quando uma palavra ela é maldita no sentido de maldizer, né, uma palavra que ela não é bem explicada, bem explanada, ela vai encontrar um coração adoecido, entristecido, e ela vai causar morte. E muitas vezes nós fazemos isso quando nós brigamos na nossa casa, quando nós xingamos até o nosso animalzinho, o nosso cachorrinho, o nosso gatinho. Quando enfurecidos, né, nós ficamos tomados por uma fúria que toma conta, nos deixando desestabilizados, nós lançamos palavras péssimas, ruins. E muitas vezes tem um vizinho te ouvindo. Tem um vizinho que sabe que todo domingo você sai para ir para a igreja, que você é crente há muito tempo. Tem um vizinho que sabe que você nasceu em um lar evangélico, criou os seus filhos, mas você dá um mau testemunho quando você começa a gritar dentro da sua casa com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Quando você xinga o seu cachorro, quando você briga com seu gato, você lança palavras de maldição. Você dá um mau testemunho por aquilo que você tem falado. Essa palavra, ela vai encontrar um terreno, né, um coração, para acolher essa palavra maldita. E você pode estar destruindo a vida de alguém, porque uma palavra, quando ela não é bendita, ela pode jogar um balde de água fria, ela tem a capacidade de minar sonhos. Quando nós olhamos para alguém e falamos, você não tem capacidade, você não consegue, você não tem como fazer isso. O poder da palavra. O Deus criou o mundo através da palavra. Se Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança e Ele disse que se nós crêssemos nele, nós poderíamos fazer coisas grandiosas. O que você tem feito com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama? Porque a parte B desse texto vai dizer que, olha só, eu vou ler novamente. Ela diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A parte B diz assim: o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está dizendo para você, está dizendo para mim, que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Se da sua boca tem saído palavras de bênção, se você consegue olhar para as pessoas e encorajá-las, levar ânimo,
sabe? Falar para essa pessoa que ela pode, que ela consegue. Você estar acolhendo, porque isso vai voltar para você. Porque quando nós mandamos amor, nós recebemos amor. Quando nós mandamos para as pessoas palavras de vida, nós colhemos palavra de vida. A própria palavra do Senhor nos orienta. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Se nós temos a capacidade de olhar para as pessoas e dizer palavras benéficas que podem trazer esperança para as suas vidas, nós colheremos isso. Porque quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Que nós possamos aprender a falar palavras de bênçãos, que nós possamos abrir as nossas bocas, cada um de você, dentro da sua casa, abençoando o seu lar, abençoando o seu filho, a sua filha, abençoando o seu trabalho, abençoando o seu marido, os seus netos, aquelas pessoas que você ama, abençoando os seus vizinhos, os seus animais. Que da nossa boca possa emanar palavras de vida e não palavras de destruição. Que as nossas palavras possam testemunhar, dar testemunho da transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Porque é impossível, meu irmão, é impossível, minha irmã, você ser transformado pelo poder do Espírito Santo e da sua boca sair palavras de destruição. Porque aonde habita a luz não pode habitar trevas. Se dentro do seu coração, se dentro de você, se você é morada do Espírito, da sua boca não pode sair palavras que destroem, que desanima, que causa dor, tristeza. Se nós conhecemos popularmente que a palavra mata mais do que uma espada, isso mostra para nós a força que tem. Por isso que a nossa palavra, ela é comparada com vida e com morte. Qual é a escolha que você tem feito? O que você quer escolher? Você quer abençoar a sua vida? Até quando nós falamos, eu não estou bem, a minha vida é difícil. Eu estou aqui usando palavras suaves, porque nós sabemos que tem pessoas que usam palavras pesadas para falar de si mesmo, de si mesma, para falar sobre a sua vida. Que você possa usar palavras de bênção, que você possa abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Que você possa acordar e a primeira coisa que você falar, que sair da sua boca, sejam palavras de gratidão. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigado porque eu posso andar, enxergar, falar, abraçar. Obrigada porque eu tenho família. Obrigada porque eu tenho louças para lavar, porque isso quer dizer que eu tive alimentos. Obrigada por acordar. Que da sua boca saia palavras de bênção e não de reclamação, de murmuração, de maldição. Que você possa sempre olhar para a sua vida como uma vida bem-sucedida, porque assim será. Porque você comerá, né? A palavra diz que você vai comer do fruto daquilo que você fala. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Que da sua boca possa sair um testemunho de uma grande transformação daquele que serve a Deus. Não desanime as pessoas, não lance maldição, não permita que da sua boca saia palavras de morte, mas que saia palavras de vida. Que você possa pensar profundamente nesse texto, não só hoje, mas por toda a sua vida, e que você possa passar a pensar antes de falar qualquer coisa, porque depois que a gente falou, tá falado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Que o seu coração possa estar cheio de vida. Que Deus te abençoe e te conceda sabedoria no falar. Que da sua boca saia vida, bálsamo para a vida das pessoas, para que você possa colher o fruto de tudo aquilo que você tem emanado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, abençoe o seu lar, a sua vida, a sua caminhada. Fica na paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento.
e até a próxima, se Deus assim permitir.